no tiro de guerra. Deve estar. Ou tá de guarda lá, não tem o que fazer, em vez de ficar de guarda, fica assistindo aula. Brincadeira, por isso que eu vou roubar tudo lá no tiro de guerra. Ave Maria. Ele deve estar escrevendo, daqui a pouco ele vai mandar mensagem. Quer ver? Tá pegando a posto 2, o posto 1, ou posto 2 ou posto 3. Vamos lá. Ah, amanhã não tem instrução. Que folga, hein, cara? Brincadeira. Brincadeira. É isso aí. Hoje o Matheus está com tudo e não tá prosa para ninguém. Vamos trabalhar então. Hoje não dá para enrolar, hein, Eduardo? Por quê? O Matheus está aí, ele quer aula. Tá com E a gente não tá tendo aula, não? Você tá enrolando? bate um papinho ali, fala mal dele. Fala que ele não faz nada. Só fica lá quase morrendo. Fica lá, limpa uma arma. Matheus é um caso perdido, viu? Cadê meu livro? Ele sumiu aqui no meu negócio. Aqui. Bom, vamos lá então, né? A gente está vendo a alavancagem já. Olha a alavancagem. Alguém aí lembra o que é alavancagem? O quê? Vamos ver gráfico. Gráfico é tudo de bom para a gente. Aqui. Bom, Matheus, nós já vimos as ferramentas de análise, VPL, Payback TIR, calcular ILI, calcular a entrada de caixa, técnicas de refinamento, VPL analisado, entrada de caixa, de equilíbrio, cenários, amplitude, CMPC, estrutura ótima de capital, e agora, nessa linha da estrutura que a empresa precisa ter para ter passivos mais baratos, para ter uma margem maior nos investimentos, a gente vai discutir quase relação custo, volume, lucro, mas com foco na alavancagem. Tá? Esse gráfico explica, a princípio, a primeira impressão que vocês podem ter sobre a alavancagem, que é a seguinte. Bom, em qualquer empresa, vocês têm os componentes que basicamente compõem, nesse caso, o demonstrativo de resultado, mas que também podem compor esse gráfico que vocês estão vendo. Estão vendo ou não? Estão, né? Não estão. Agora está. Isso. Vocês estão vendo esse gráfico que, na realidade, tem algumas informações do demonstrativo de resultado, mas que explica, como nós já vimos antes, o que seria a alavancagem. Bom, quais são os componentes principais que são pertinentes para a gente discutir aqui? Primeiro, os custos. Então, eu tenho o custo fixo, que é aquele custo que você tem independentemente do que você produz ou do que você vende, aluguel, depreciação, alguma parte dos salários e assim por diante. Ele não muda, ele é uma reta. Então, aqui, eu tenho vendas e tenho custos em dinheiro, em receitas, né, unidades monetárias. Então, desde da venda zero, eu estou pagando aluguel, estou pagando parte da energia elétrica, depreciação, isso não vai mudar. Então, essa linha é reta. Temos o custo total aqui, ó. Tá? Ó, esse é o total. Que em algum momento aqui, saindo do zero, nós também teríamos o custo variável. Ele sai do zero, porque se você não vender nada, você não tem o custo variável. Você tem o investimento, mas não tem o custo variável. Cadê? Mas tem o custo total, que é essa linha aqui, ó. Tá bem aqui. E essa linha que sai do zero é a receita de vendas.
Se eu estivesse comparando receita de vendas e custo variável, eles estariam numa mesma proporção, assim, quase como se fosse duas linhas paralelas. Porque se a receita de uma unidade é 5 e o custo de uma unidade é 3, a proporção vai ser sempre a mesma. Se eu vendi duas, vou ganhar 15, vou gastar 6, e aí vai. Mas quando você trabalha e compara o custo total, um componente que forma o valor do custo total, que é o variável mais o fixo, não muda com a produção, que é o custo fixo. Por esse motivo, o custo total ele não sai do zero, ele sai do custo fixo, e ele tem uma inclinação menor que a receita. Ou seja, a receita vai aumentar mais rápido que o custo total, porque existe um componente do custo total que é fixo. Nesse caso, gente, quando você tem essa abertura das linhas, como se fosse uma boca de jacaré, esse alargamento é a alavancagem. Então, em resumo, como é que a gente pode como é que a gente pode definir a alavancagem? A alavancagem é quando a proporção das vendas ou do lucro aumenta mais que a proporção do custo total. Que também vale para quando há redução. Então, essa boca que está aumentando aqui, na redução, também é alavancagem. A alavancagem funciona para os dois lados. Então, quando a venda diminui, o custo fixo diminui de modo menos intenso. Desculpa, o custo total diminui de modo menos intenso, porque parte desse custo total não vai mudar, que é o componente fixo. Então, dá para a gente definir duas coisas. Primeiro, a alavancagem é a variação proporcional maior das vendas ou do lucro em comparação aos custos. Eu troquei o termo aumento por variação, porque também pode existir a alavancagem quando a venda diminui. Tá? Não é só para subida. E também, outro ponto importante é que para existir alavancagem, precisa existir custo fixo. Senão não tem alavancagem. E como estou quase arriscando dizer que todas as empresas têm algum componente que é fixo, todo mundo tem uma alavancagem. O que muda é o tamanho da alavancagem, que a gente vai chamar de grau de alavancagem. Pode ser um grau mais alto ou um grau mais baixo. Tá? Então, esse é o nosso horizonte. A gente vai aprender a, primeiro, calcular a alavancagem e depois usá-la em favor da empresa, quando você trabalha com as variáveis risco e retorno. Tá? Fechando aqui o meu gráfico, eu tenho nesse ponto de interseção das linhas o ponto de equilíbrio. Então, neste ponto, a receita de vendas é igual aos custos totais, logo, eu não tenho nem lucro, nem prejuízo, tenho um resultado igual a zero. A partir do equilíbrio para frente, eu começo a ter lucro, e esse lucro aumenta, com as vendas aumentando, e antes desse ponto eu tenho prejuízo, porque as vendas não são suficientes para você pagar o seu custo fixo. Então, qual é a primeira preocupação que eu tenho que ter quando tenho uma empresa? Atingir o ponto de... Uma das primeiras, melhor dizendo. Atingir o ponto de equilíbrio, porque é a partir do equilíbrio que você começa a ganhar dinheiro. E esse equilíbrio é atingido mensalmente, eu posso pensar assim. Então, eu tenho algumas contas para pagar que são mensais. Então, a pergunta é, quanto é que eu preciso vender, pelo menos por mês, para empatar? Tá? Bom, quando o meu custo fixo aumenta, a alavancagem aumenta. Quando o preço de venda aumenta,
o equilíbrio reduz. É mais fácil atingir o equilíbrio. Quando o custo variável por unidade aumenta, meu ponto de equilíbrio fica pior. Então, quando os custos aumentam, o esforço para atingir o equilíbrio ele fica maior. Quando a venda ou o preço, que é a margem, aumenta, a redução aqui no equilíbrio fica mais evidente. Vou fazer um exemplo aqui, ó. Exemplo clássico para chegar na alavancagem. Deixa eu tabular aqui. Custo fixo sem preço de venda de 10, custo variável de 6. Qual é o meu ponto de equilíbrio, hein, gente? Me ajudei. Sabe, Ana? 10 menos 6. 10 menos 6 dá 4. Uhum. E Esse é o ponto de equilíbrio. Ah, não, é o custo fixo, é verdade. isso. 10 menos 6 dá 4, mas estou fazendo um cálculo completo. A gente acabou de aprender isso aí, professor. Ah, então. Por que vocês não estão respondendo? Acho que o pessoal tá com vergonha. Ave Maria. Vamos para a alavancagem direta. Então, qualquer variação que acontece aqui, gente, o meu ponto de equilíbrio aumenta ou diminui. Já que vocês viram isso aqui, tem a margem de contribuição, não tem? Que é 4. Quem que pode dar uma definição bacana do que é margem de contribuição para mim? Não vale dizer que é o preço de venda menos o custo variável. Isso aqui é coisa de primário. O que é margem de contribuição para mim, hein? Para alguém, para a empresa? Vocês acabaram de ver isso agora, hein? Margem de contribuição é o valor de venda, né? No caso, menos o custo fixo. Então, é a margem que sobra e, como o nome diz, ela tem uma contribuição nos custos variáveis e resultado da empresa. Quase. Só vocês vão inverter os negócios aí. Margem de contribuição é a subtração do preço de venda menos o custo variável. Como o nome diz, é a contribuição que o produto dá para que a empresa consiga pagar os custos fixos, já que os variáveis estão pagos com o preço de venda. Então, se eu mudar, aumentar a minha margem de contribuição, o meu equilíbrio vai ficar mais fácil para ser atingido, então vai ficar mais baixo, porque eu estou vendendo, eu estou ganhando mais por peça vendida. Se eu reduzo a margem de contribuição, o esforço é maior. Tá? O que nos afeta em termos de decisão e alavancagem? Digamos que esse 25 é um custo, é um ponto de equilíbrio mensal. Estamos no 28º dia e ainda faltam algumas peças para vender. Digamos que faltam 5 peças. E só 20. Minha brilhante ideia é a seguinte, vou baixar o preço para 8. Se eu baixar o preço para 8, espirrei uma vez, 2, tá bom. Se eu baixar esse preço para 8 e vender as 5 unidades, eu atingi o equilíbrio? Yes or no? Se eu baixar o preço para 8, vendi 20. 20 vendidas. 5 faltam. Se eu baixar o preço para 8 e vender essas 5 que faltam, eu atingi o equilíbrio? Não. Quem falou não?
Luan, Por que não? porque daí a sua margem de contribuição ela é reduzida. Logo, você vai precisar de um número de vendas maior para poder compensar essa queda na Isso. contribuição. Então, é uma coisa que quase ninguém faz essa conta, que é o seguinte, já que você deu desconto, quanto é que eu preciso vender a mais com desconto para que ele seja compensado? Lembra do capital de giro? Vocês viram lá a alteração nos padrões de crédito? Que tinha uma proposta qual era? Dar desconto. E vocês calculavam previamente se dar o desconto e tendo as previsões de receita que vocês tinham, se compensava ou se não compensava. Tá? Então, vamos tentar juntar as coisas agora. Não dá para você pensar em análise de investimentos e estrutura de capital, neste caso, equilíbrio, alavancagem, sem pensar lá nas questões de curto prazo, que é o capital de giro. Porque uma coisa mal pensada nessa nossa gestão de longo prazo, não é porque a gestão é de longo prazo que não possa afetar o curto prazo. Não só pode, quanto afeta. Se eu pago uma parcela errada a mais, tento adiantar alguma coisa para ter um desconto nos juros, e perco a possibilidade de ter a minha necessidade de capital de giro, eu vou incorrer em custos. Incorrendo em custos, todos os ganhos potenciais que eu teria com aquele investimento, eles podem se perder por conta desse aumento de custo que você teve por uma má gestão. Tá? Então, esse é um pouco do nosso horizonte. Tá? Bom, aqui explica que é ponto de equilíbrio no livro, mas eu vou passar porque vocês já viram isso. Tá? Mas aqui é bem básico. Vamos para a alavancagem agora. Quero pegar esse exemplo aqui para vocês. A alavancagem ela pode ser dividida em 3. Alavancagem operacional, financeira e total. A alavancagem operacional, que é essa que vocês estão vendo aqui na tela, ela é a primeira parte do DRE, de vendas ao LAGIR. A alavancagem financeira é do LAGIR ao lucro. Em alguns casos, o lucro pode ser o LPA, que é o lucro por ação, ou mas ao lucro também dá. E a alavancagem total, depois a gente vai chegar a ver cada um deles, eles têm aqui. Alavancagem financeira, parte final do DRE, e a alavancagem total já chega. Outro exemplo. Perdi, peraí. Me empolguei aqui. Aqui, ó, achei. Alavancagem operacional, alavancagem financeira e alavancagem total. O nosso propósito aqui, gente, é entender o que é alavancagem, como é que você calcula e para que serve. Se ninguém calcular para que serve, ninguém saber para que serve, não adianta eu explicar a alavancagem para vocês. Vamos para cá, ó, alavancagem. Aqui. Notem que a alavancagem vale para os dois lados, então tanto para mais quanto para menos. Nesse caso aqui eu fiz um teste, ó, o livro fez um teste. Que teste é esse? Aumento as vendas em 50% em unidades, aumenta a receita de vendas também em 50%, aumenta também os custos variáveis em 50%, porque o custo variável varia na mesma proporção das vendas. Ou é que você não mexe com o custo fixo, porque ele é fixo. Então, de 1.000 para 1.500, a variação foi de 50%. Mas quando eu faço a mesma conta para o LAGIR, de 2.500 a 5.000, houve uma variação de 100%. Se eu reduzir para menos 50%, o meu LAGIR chega a zero. De 2,5 a zero, reduziu 100%. Então, primeiro, tem alavancagem, esse
pedaço de DRE? Tem. Como é que eu sei que tem alavancagem? Duas formas de você saber. Uma forma é mais rápida, mais sensitiva. Qual é? É só ver se tem custo fixo. Tem custo fixo, a alavancagem existe. Não dá para negar, mesmo em termos matemáticos. A alavancagem existe. O que vai mudar é o tamanho da alavancagem. Nesse caso aqui, se a minha variação é de 100 para 50, a minha alavancagem é 2. Porque o meu agir aumentou o dobro das minhas vendas. Concorda? O meu agir aumentou o dobro das minhas vendas. Para que a minha conta fique mais fácil, a gente vai calcular o GAU. Quem que é o GAU? GAU. Grau de alavancagem operacional. Esse grau mede o tamanho da minha alavancagem, que aqui tem grau 2. Ela vale para os dois lados, e o grau não tem sinal, grau 2. Como é que você pode explicar uma alavancagem com grau 2? Isso é muito fácil. Para qualquer variação nas vendas, o agir ele vai variar 2 vezes mais. Mas será que se eu aumentar 70%, o 2 vai permanecer? Será que vai? Vou fazer um teste. Sempre bom fazer teste para ninguém ficar perdido aí ou duvidando da minha palavra. Não é que eu estou mentindo para vocês, né? Vamos lá. Aqui. 1000. Vou colocar aqui ponto 5. Bem bonitinho vou fazer aqui para ninguém. Vão tentando entender aí e me explicar como é que eu posso avaliar um grau 2 de alavancagem. Para que serve uma alavancagem de grau 2? Percebam que esse é o nosso foco, hein? $5.000, $15.000. 2,5. Vou fazer forma, mas não vou fazer forma. 2,5. 2,5. 2,5. 2,5. 5. 5.000. 10.000, 15.000. Beleza? E vai dar 0, 2,5, 5.000. Ficou esse menos esse, esse. E esse menos esse deu esse. Beleza?
7.500. 7.500. Bom, essa é a minha base, tá, gente? Então, se eu não mudar a minha base, o meu grau de alavancagem nunca vai mudar. Então, por que eu sei disso? Porque se aqui aumentou 100% e lá aumentou 50%, a alavancagem vai ser sempre a mesma. Ah, mas e se eu colocasse 40%? Vamos investigar. Então, nesse caso, o grau foi 2. Por que ele foi 2? Porque eu dividi 100 por 50. Dividindo 100 por 50, ele vai dar 2. Pronto. O que explica uma alavancagem com grau 2? A ideia básica é a seguinte. Para qualquer variação nas vendas, o LAGI vai aumentar ou vai variar 50% mais. Ou vai variar 100%. Então, se a minha venda aumentar 20%, quanto que o LAGI aumenta? Alguém sabe? Nobody? Vamos, povo. Faça um esforço aí, ó. Vamos aumentar as vendas em 20%. Quanto que dá 10 mil mais 20%? Ninguém aí, né? Estou falando sozinho. Tudo bem. Me vendo sozinho mesmo. 12 mil, gente. Quanto que meu custo variável vai aumentar? Se eu aumentar 20%. Muito bem. Para 6 mil. E o custo fixo? 2,5. Não é isso? Sim ou não? É, professor. Obrigado. Bem. Deixa eu ver quem está aí. Ninguém está dando sinal de... Is there here? Matheus está aí, só está o Matheus. I'm here. Ah, bom. Estou acompanhando, professor. Pelo amor de Deus. I'm present. Poxa, fico até assustado aqui. Tô pensando, professor. Juntos aqui, ó. I'm thinking. Ó, vou fazer de novo aqui, ó. Vamos fazer passo a passo. O que significa um grau de alavancagem 2? Como vocês estão aqui, ó. Já dei a dica. Qualquer variação nas vendas, o lucro vai variar 2 vezes mais. Isso aqui é um grau 2. Alguém pode dizer assim, não acredito nisso. Vamos calcular, então. Então, ó. Aqui, menos 5 mil, menos 2.500. Menos 2.500. Que vai dar... Professor, a gente não tá vendo sua tela. Eu sei que não tá. Aí para ver se estão aqui comigo. Agora sim. Agora sim. Tá bom. Aí, ó. Eu tenho esse esboço aqui para vocês. Vendas, custo fixo, desculpa, custo variável, custo fixo. LAGI. Não dá para saber. Essa é a minha base, hein? Se eu não mudar a base, o grau vai ser sempre igual. Vou fazer um teste. Vou fazer o primeiro teste com a variação que ele pediu aí para vocês. Então, se eu aumentar as minhas vendas em 50%, tudo 50%, como é que fica o meu resultado?
Bom, aqui fica igual, porque é custo fixo. Desculpa, aqui. Igual. Como é que fica aqui? Aqui fica assim, ó. Mais esse, mais esse. Vai ficar 15 mil. Se eu copiar aqui, vai ficar 7.500. Se eu colocar aqui, vai ficar 5 mil. Bom, nós já sabemos que do 10 para o 15... Professor, ainda não está compartilhando a tela. Como que não está? Impossível. Ah, faltou um último botão, o compartilhar. Agora eu sei que vocês estão aí. Bom, ó, então o que eu estou fazendo aqui, gente? Peguei a base, mesma base, mas eu quero fazer mais alguns testes. E aumentei 50%. Então, 10 foi para 15, meu custo variável também aumentou, ficou mais negativo, de 5 passou para 7,5, custo fixo permaneceu igual, e a minha variação no Lagir aqui, que eu vou calcular agora, foi quanto? 100%. Concorda? E se eu dividir um pelo outro aqui, vai dar 100%. A pergunta aqui é a seguinte: quanto que é o grau de alavancagem? É grau 2. Grau 2. Então, grau de alavancagem operacional é igual a 2. Como é que eu sei disso? Eu vejo que daqui para cá aumentou 100%. E daqui para cá aumentou 50%. Logo, grau 2. Ah, mas e se eu mudar essa proporção de 50%? Será que vai mudar alguma coisa aqui para mim? Vamos ver. Como é que eu posso achar esse 50% aqui? Nem sabe? Regra de 3? Vê se dá, hein? Tem alguma coisa que está errada aqui, hein? Minha conta ficou errada. Pera, qual que você quer achar? Quero achar a variação percentual aqui no Excel. Achei. 50%. Beleza? Ah, mas eu quero fazer um teste, então. Meu grau aqui é tudo automatizado, hein? Esse por este. Grau 2. O que eu disse para vocês? Se ninguém mudar essa base aqui, o grau sempre vai ser 2. Alguém pode dizer assim, puxa, não acredito. Um teste aqui. Se eu aumentar isso aqui para 20% e 20%, o grau deu 2 de novo. Porque aumentou 20% a empresa, as vendas, aumentou 20% o valor do custo fixo, e o Lagir, 40%, grau 2. Ah, quero colocar, sei lá, 15%. 15%, 15%, grau 2. 80%, e ele vai. Então, para esta base, o grau sempre vai ser 2. Se eu mudar a base para cá, o grau passa a não ser mais 2. Tá? Isso é grau. Tamanho da alavancagem é quanto o Lagir aumenta mais que as vendas. Quantas vezes
o lajeiro aumenta mais que as vendas, 2 vezes. E se eu fizesse para menos, também dá? Dá. Fazer menos 30. Menos 0,3. Grau 2. Então, vale para os dois lados. Minha pergunta é a seguinte, então. Para uma empresa com um grau de alavancagem operacional igual a 2, quanto é que eu posso perder de vendas, no máximo em porcentagem, para não ter o lajeiro negativo? Quanto é que isso é metas, né? Ou avaliação de resultados. Quanto a empresa pode perder de vendas, no máximo, para ter o lajeiro no máximo igual a 0? Seria os 50%. Né? Seria os 50%. Como é o grau 2, se ela perde 50% em vendas, multiplica por 2 em resultado, é 100, daí fica zerado. Né? Isso. Se fosse 3, por exemplo, grau 3, né, grau de alavancagem operacional, isso seria 33%, arredondando ali, né? Porque daí ela perderia 99% da receita. Seria nessa linha? Nessa linha. Então, digamos que minha alavancagem tem grau 2. Estamos num momento de crise. E eu já estou sabendo, tenho quase certeza que as minhas vendas vão cair esse período. Eu tenho grau 2. A estimativa que eu faço da queda de vendas é de 60%. Se eu perder 60%, eu tenho uma queda no lajeiro de 120%. Então, eu já vou ter prejuízo. Como é que eu posso? E dá para reverter isso? Ou como que eu posso reverter isso? Como uma empresa de grau 2 pode reverter o lajeiro negativo, tendo a perspectiva de perder 50% das vendas. Ou melhor, 60% das vendas. Ela precisa reduzir o grau de alavancagem dela. Ela precisa reduzir a alavancagem ou o grau de alavancagem dela. Beleza. Pergunta 2. How? Como? A alavancagem em si é a capacidade da empresa de fazer lucro com base em dívidas, né? Que ela está incorrendo ali. Basicamente, assim... A alavancagem financeira, sim. A alavancagem financeira, sim. Dívidas fixas. Isso. Mas na operacional... É a mesma ideia, só que o fixo aqui é custo fixo. Aluguel, não é o financeiro, mas é o operacional. Salários. Como é que... Isso é a nossa preocupação do dia a dia, né? O que é o mais importante, porque todo mundo já entendeu, gente, isso que vocês têm que entender mais intensamente, que todo trabalho de cálculo, ele é mecânico. Calcular o grau de alavancagem, dá para fazer? Claro que dá. É fácil? Claro que é fácil. Desde que você tem os dados prontos, é muito fácil. Agora, o que fazer? Então, eu vou fechar meu restaurante pela pandemia, estou com a perspectiva de perder 60% das vendas. Meu grau é 2. Como é que eu atenuo esse problema? Como o Luan falou, como é que eu reduzo o grau de alavancagem? Isso é fácil, vocês estão vendo vários exemplos. Seria reduzir o custo fixo dela. Seria reduzir o custo fixo dela. Quanto menor o meu custo fixo, menor vai ser o meu grau de alavancagem. Como é que eu reduzo o meu custo fixo? Qual é o custo fixo que as empresas do Brasil mais gostam de reduzir, especialmente em momentos de crise? Demitir funcionário. Redução de quadro, você pode fazer negociação de aluguel, pode também, às vezes do ponto. Às vezes mudar de lugar, um aluguel menor. O mais rápido é demissão. Porque mudar de lugar demanda achar um lugar, mudar tudo, então às vezes é uma preguiça, você nem muda. Mas dá para facilmente reduzir custo fixo mandando a gente embora.
reduz o custo fixo, minha alavancagem diminui. Pode ser que não tenha mais um grau 2. Não tendo mais um grau 2, eu posso reduzir, perder de vendas mais de 50%, que eu ainda não vou estar no prejuízo, porque o grau não é mais 2. Tá? E se eu tivesse uma empresa com um grau de alavancagem igual a 4? 4. É mais arriscado o grau 2 ou o grau 4? Um grau 4. Grau 4. A amplitude, né, de diferença do resultado é maior. Eu mesmo. Ela, com uma redução menor, na verdade, ela tem um impacto maior no faturamento dela, né? Tanto para ganho quanto para perda. Isso. Um aumento de alavancagem leva a uma estrutura mais arriscada. Mas, ao mesmo tempo, eu posso dizer também que uma alavancagem com um grau maior, o que indica mais proporção de custo fixo perante o valor total dos custos, eu posso dizer que eu também posso ganhar muito dinheiro com um grau 4, ou ganhar mais dinheiro com um grau 4 em comparação com um grau 2? Posso dizer que o grau 4 é mais arriscado que o grau 2 e também posso ganhar mais dinheiro? Claro que eu posso. Sim. Como assim? Então, grau 2, se minha venda aumentar 25%, o lajeiro aumenta 50%. Grau 4, se a venda aumentar 25%, o lajeiro vai aumentar 100%. Dá para concluir, então, que quanto maior for o custo fixo, melhor em termos de alavancagem? Sim. Sim, se eu garantir para vocês que a empresa estará num momento de aumento de vendas. Aí sim. Então, se eu pudesse ter a garantia de um aumento recorrente de vendas, a gente poderia ter uma alavancagem muito maior para potencializar ainda mais os ganhos e depois fazer novos investimentos. Para aumentar a alavancagem, basta aumentar a proporção de custo fixo perante o total. Se a proporção do custo fixo ficar a mesma, a alavancagem, o grau também é o mesmo, não vou mudar. Então, eu tenho que pensar nisso aí. Como é que eu posso reduzir custo fixo ou aumentar custo variável? De algum modo. Já a gente chega lá. Mas, por enquanto, guardem essa informação para vocês. O ponto ruim de ter uma alavancagem grau 4 é quando a venda começa a cair. Quando a venda começa a cair, quem tem uma alavancagem menor, o lucro cai de modo a agir, né, menos intensamente. Para um grau 4 vezes mais. Então, essa é a ideia que tem que pesquisar bastante para discutir. Outra pergunta interessante. Como a empresa sabe se ela tem que manter um grau maior ou um grau menor? Uma informação. Ninguém sabe? O que eu perguntei mesmo? Alguém sabe a pergunta? Ou ninguém sabe também? O Matheus tá falando que não sabe. Como não sabe, gente? E você sabe? Eu não tenho certeza. Qual é a pergunta? What's the question? I will answer again. Do meu Excel. Eu vou mudar a pergunta de outra maneira. Por que eu posso dizer que a alavancagem de grau 4 é mais arriscada
que é a alavancagem de grau 2. Como é que esse risco se manifesta formalmente? Ele se manifesta na proporção de queda de vendas e numa proporção maior ainda de queda no lajeiro. Depende da alavancagem que você tem. Se eu tivesse 0 de custo fixo, quanto seria meu grau de alavancagem? Então, eu coloquei agora. O que significa uma alavancagem de grau 1? A alavancagem de grau 1 é que não existe nenhum custo fixo. E todo aumento de vendas, a proporção, virá também no aumento da conta do professor. Ou da empresa, melhor dizer. Tá? Então, grau 1 não tem alavancagem. E também eu não posso ter um negócio que não tem nada de custo fixo. É muito estranho. Alguma coisa sempre vai existir de custo fixo. Foco na gestão. Então, se eu tiver garantia de um aumento de vendas substancial, eu posso efetivamente trabalhar com uma alavancagem de grau 4, para você multiplicar por 4 os ganhos que você tem. Então, no momento ruim, eu tenho que tentar reduzir a alavancagem, comprando menos, ao novo preço. Então, essa é uma ideia de usar a alavancagem para alguma coisa. Vamos fazer metas agora. Como é que você pode avaliar metas da empresa? Se eu tenho uma empresa com alavancagem de grau 2, eu estou fazendo lá um exercício de 40, a empresa quer vender, quer lucrar 100% mais com grau 2, mas a perspectiva de vendas é um aumento de 30%. Eu já posso garantir que nessas condições, se isso se concretizar, a empresa não vai ter problema? O cálculo. Grau 4 ou grau 2. Tá? Então, pensem aí, depois a gente volta. Então, aqui é fácil você calcular, é só pensar para mais ou para menos. Ok? Essa estrutura do caso 1, ela é mais arriscada que o caso 2. Tá? Embora o grau é o mesmo. Ok? Vamos lá, mais um pedaço, então. Vamos ver a alavancagem financeira agora, que é a mesma impressão, mesma ideia, só que muda o pedaço do DRE que você vai avaliar. Pedaço que você vai avaliar. Beleza? Vamos lá. Operacional, aqui cálculo das variações, tanto faz. Aqui, alavancagem, tá? Casos, e aqui a alavancagem financeira. De novo, qual é o elemento principal para que eu possa garantir que existe alavancagem? O elemento principal chama-se custo fixo. Ok? A diferença desse para o primeiro é que no primeiro o seu custo fixo era 2,5. Aqui é 3. Então, você aumentou a proporção do custo em comparação ao valor total. Tá? A proporção é diferente. Se a proporção é diferente, olha só como é que o meu grau de alavancagem foi feito. Uma variação de 50% nas vendas variou
110% o meu laje. Tá? Então, houve uma ideia aí básica. E se eu pego a receita, em vez de ir até o Lagir, vou até o LPA, que é esse caso aqui, ó, eu tenho uma alavancagem total. Nesse caso, qual é a história aqui? Eu parto dos juros, Lagir e juros, né? Lagir 6, 2 mil de juros, eu tenho um lucro líquido antes do imposto de renda. Aí eu vou trabalhar com imposto de renda, dividendos preferenciais que eu tenho que dividir, e só. Tá? Em termos práticos, daqui para cá aumentou 40%, daqui para cá aumentou 4,8%. Ok? Mas não é nosso foco agora, vamos trabalhar com essas partes aqui. Então, nossa alavancagem ela pode ser feita diretamente lá, quem tiver a chance, no demonstrativo, ou por meio de fórmulas como essas aqui. A alavancagem total é essa aqui. Então, eu faço alavancagens. Opa. Aqui. E aqui. Tá? Eu tenho aqui os valores e agora falta calcular se isso é bom ou ruim. Então, a minha alavancagem aqui deu 2,5, porque você aumentou os valores e aumentou uns valores e reduziu outros. Tá? 2,5 de alavancagem aqui, ó. 2,5. De novo, a pergunta é a mesma. Para que serve a alavancagem? Para potencializar o efeito das vendas e do lucro perante o total lá, de despesa. Uma alavancagem mais alta indica uma empresa com um risco maior na sua estrutura. Como assim risco maior? Mais gente fazendo coisas erradas, você vai ter um tempo que você não controla mais. Tá? Então, mudou de 2,5 para 2,5 por quê? Porque a minha matriz mudou um pouquinho. Se eu pegar a mesma matriz aqui, ó, e colocar outros valores, também dá, se for o caso. Depende muito do que está fazendo de análise. Tá? Mas é isso aqui. Para calcular, basta ter um balanço, um robô, relógio. Tá? Vamos lá. Agora, decisão. Por que vocês estão vendo essa parte aí? Cadê o total? Total é isso aqui. Para que você possa chegar no nível do total para operar uma porcentagem dessa aqui. A alavancagem total é a mesma, só que você pegar o LPA e a venda, não pega do meio do DRE. Existe você trabalhar diretamente com os balanços, mas também com as fórmulas. Depende muito da sua ideia para trabalhar isso aqui. Tá? Uns exercícios aqui. Isso aqui é minha estrutura ótima de capital, que vai mudar tudo. Vamos fazer um pouquinho de exercício aqui. Fazer um exemplo de cada um de vocês e ver como é que vocês estão para semana que vem fazer a avaliação. Cadê o exercício?
Fazer um exercício. Cadê o exercício aqui, gente? Achei. Eu vou fazer uns aqui, gente, sem estar lá no livro, tá? Não vou fazer ponto de equilíbrio, já viram fazer ponto de equilíbrio. Aqui. Vamos fazer o 12,8 rapidinho. 12,8. 12,8. Aqui, ó. Fazer em 10 minutos. Eu já. São 22 horas, hein? De 12h10 eu vou voltar aqui. Não, eu tô aqui. Eu vou aparecer aqui para vocês como uma mágica. Para responder esse 12. Deu aí 12,8? Deu 2 segundos. Já fizeram? Não. Tá bom. É que eu estou pensando se eu vou colocar a alavancagem para a prova de vocês ou não. Vou pensar com os meus botões aqui. Entendi.
Professor, você já tem resposta? Vou fazer agora com vocês. Beleza. Fazendo aqui agora. O livro tem a resposta no final de alguns exercícios. Vamos lá. Eu quero vender 10 mil unidades. Deixa eu só tabular aqui. $10.000, receita. Deixa eu variar. Fixo. 20 mil. Lager. Mais esse. 20 mil. O primeiro lager. Fazer para 8, para 12, para 10. Oito. E vou fazer também para 10. Não, para 12. Pronto. Fiz a letra A. Lager para 8, 10A, 8, 12B. Variação percentual de cada um, agora tendo 10 no meio. 10 é a minha base. E base. Eu tenho um menor e um maior que 10 mil. Calcular a variação percentual nas vendas. Comparar primeiro o 8 com o 10. O que caiu, né? Caiu 20%. 10 para 8. E de 10 para 12. Deu quanto, hein? Mais 12 divide por 10. Assim. Isso. Não. Esse 100 menos 100. Errado aqui. Esse menos 100. Aumentou 20%. Vendas. Lager. Uma coisa. E por esse. Vezes 100. Menos 100. Menos 40. E aqui, mais 8, 20, vezes 100, menos 100. 40. Quanto que é o grau aqui? Alavancagem operacional. É 2. 40. 2.
Vamos ver a letra agora, ó, tudo certinho. Letra A, calcular o lagir para 10 mil unidades, está aqui, em azul. Depois calcular para 8 e para 12, para 8 está aqui, e para 12 está aqui. As quantidades e receitas e assim por diante. Então, está certo. Calcule a variação percentual do nível de vendas. Tá, já calculamos também, que é o 20 e o 40. Tá? E é isso. Grau 2, o dobro. Para mais ou para menos. Qualquer variação, para mais ou para menos. Tem que dar conta. Mas aqui, grau 2. Se eu estou estipulando metas e o patrão quer dobrar o capital, dobrar o lagir, tem grau 2. A perspectiva é aumentar as vendas em 20%. Se esse 20% se concretizar, dá para fechar mais um? Ó, de novo, estou estipulando metas para a empresa. Eu vou escrever aqui, ó, metas. Eu tenho uma alavancagem de grau 2. A empresa quer dobrar o lagir. Dobrar o lagir. Perspectiva é vendas, aumento de 30%. Vai dar para dobrar o lagir com esse grau 2 e uma perspectiva de aumento de 30%? Não. Não, porque se tem grau 2, o lagir vai aumentar 2 vezes 60%. 60%. Então, é uma avaliação de como a empresa define metas sem saber as informações ou os indicadores. Mas se mesmo assim a empresa desejar que essa meta fique dessa forma, qual é o rearranjo das contas que tem que fazer para ficar mais próximo? Aí ela precisa aumentar a alavancagem dela. Aumentar a alavancagem dela. E como é que eu aumento minha alavancagem? Boa pergunta, deixa eu refletir. Reflete aí, então. A primeira resposta é bem básica, que é assim, uma resposta matemática. Vamos tentar entender como é que essa resposta matemática se concretiza no dia a dia. Bom, você precisaria de uma margem maior, né, de vendas, um preço mais... Uma margem maior ou de uma proporção de custo fixo maior, para ter mais alavancagem. Agora, mais alavancagem indica que o risco é maior se a venda cair. Agora, se a venda subir, a alavancagem mais alta é ótimo, porque vai potenciar ainda mais os resultados da empresa. Então, depende do quê? De novo, da estrutura de capital do negócio e das demais variáveis, se você correr mais ou correr menos riscos. Então, esse é o ponto-chave para a gente. Entender que a partir de uma informação que vem da alavancagem, eu preciso organizar a minha estrutura de capital. E a partir daí, tentar discutir para ter taxas de custos menores e a partir daí ter margens mais significativas. Tá? Esse grau 2 aqui não quer dizer que sempre vai ser grau 2. É que os exemplos que nós fizemos, o grau deu 2, mas não é uma regra.
é sempre grau 2 em qualquer negócio. Depende do balanço que você tem e das informações que vocês têm aí de custo, despesa, custo fixo e assim por diante. Mas não é uma informação que sempre é grau 2, tá? Isso não existe. Então, calcular a alavancagem, vocês já sabem, né, pessoal? É só você trabalhar para calcular, ter uma base, faço variações para mais ou para menos a partir dessa base, que é o nosso caso aqui, a nossa base foi essa, eu calculei para cá e para cá, e calcular o grau é a variação de a variação do agir sobre a variação das vendas. O grau vai ser 2. Se eu cortasse o custo fixo aqui, em todos, a alavancagem ia ter grau 1. Alavancagem com grau 1 significa que não existe alavancagem. Tá? Alguma dúvida na alavancagem ou não? Sem problema? Eu quero só dizer uma coisa para vocês, que a explicação da alavancagem financeira é a mesma da operacional, não muda nada, pelo menos vou chegar lá, já paro de andar aqui. Pelo menos na parte da elaboração e do cálculo. O que vai mudar é a sua decisão com base nisso. Quer ver? Alavancagem. Alavancagem financeira aqui por perto. Aqui. Essa alavancagem financeira, pessoal. Notem vocês que a ideia é a mesma, só que eu parto de um lajer e chego em um LPA. Dando a mesma, se eu fizesse daqui para cá, tá? Mas aqui, só para ficar mais fácil, criou-se um LPA de 1.000 para ficar um número mais quebrado aqui, ó. Mas não precisa fazer essa conta. Então, neste caso aqui, o lajer aumentou 40%, e por conta do custo fixo, não é? A alavancagem ficou lá, a variação do lajer ficou 100%. A alavancagem basta dividir lá, 2,5. Tá? Então, a alavancagem de 2,5 já é maior que uma alavancagem de 2. Quando a venda está sempre aumentando, é bom ter alavancagem alta. Quando a venda diminui, é bom tentar alavancar menos, ter menos custo fixo. Tá? O que é mais fácil para você movimentar em tempos de crise é com o custo fixo mesmo e com um pedaço do custo variável. Então, se eu, por exemplo, consigo comprar minha matéria-prima a um preço mais barato, eu melhoro essa condição do negócio, porque eu tenho um custo variável unitário menor, porque a minha pesquisa me levou a um produto tão bom quanto, mas com um preço menor. Tá? Então, alavancagem financeira somente. Qual o problema nessa alavancagem aqui? O problema é que você tem algumas partes que são fixas. Nesse caso, temos duas partes fixas. Os juros, tá? Dependendo do contrato, ele é fixo. E dividendos preferenciais. Tá? Tem problema aqui, né? E a alavancagem total é uma comparação do LPA, LPA com a venda. Então, a variação das vendas afeta o LPA? Afeta. Esse é grau 3. Já aumentou 100%, não aumentou?
Então, 50%, que aumentou 300%. Um aumento bem significativo. Tá? Qual é a tarefa de vocês? Tentar discutir, pensar para quarta-feira que eu vou perguntar para alguém, para que serve a alavancagem? Para que a alavancagem ela existe, queiramos nós sim ou não, ela existe. O que é fundamental é entender por que ela está aqui, nesse momento da avaliação, da disciplina. O que a gente quer discutir com essa alavancagem? Onde é que você tem acesso a isso? E questões desse tipo aí. A gente faz uma leva de exercícios e finaliza a matéria do primeiro bimestre, do terceiro bimestre. Deixa eu terminar aqui. Para que vocês consigam aprender, saber, para a avaliação que vai começar dia 9, a semana de provas, o que vocês devem estudar de finanças. E nesse mesmo momento, a gente vai ter um evento de administração, um curso de comunicação, contábeis, economia, e vai pegar alguns dias de noite de prova, mas se alguém se organizar bem, dá para vocês fazerem as duas coisas, ganharem as horas, assistirem as palestras, não tem nenhum custo, só para trazer um pouco mais de informação para vocês. A gente tem desde as pessoas que vão fazer coisas mais ligadas a marketing, propaganda, alguma coisa de jornalismo, design, e também muita coisa de gestão. Então, a parte de gestão de pessoas, open banking, a parte, outras questões lá que a gente vai discutir também, inovação no agro, e coisas desse tipo. Para que vocês possam, então, avaliar e discutir, bom, eu estou aprendendo isso e sei que vai usar nesse e nesse, ou nessa situação, para resolver tal problema. E eu sei fazer isso. Mas, resumindo, basicamente, isso aqui vai se dar com perspectivas de retorno de lucro e de risco. E aí a estrutura ótima vem para tentar chegar a um ponto em comum entre não correr tanto risco e também não ser muito conservador para perder dinheiro, ou para ganhar muito pouco. Última pergunta, eu vi no rádio hoje que o MST vai lançar um investimento, vai ser um CRA, de 5 anos, para investir na agricultura familiar, que ela quer levantar 17 milhões e meio, e vai ser uma coisa fácil, quer ver se vocês vai pagar 5,5% ao ano. Então, assim, 17 milhões e meio ela quer levantar, 5 anos de título para ela pagar de volta, 5,5% ao mês, pré-fixado. Comprou agora, todo mês vai ganhar isso. Todo ano vai ganhar isso. Espera, 5,5 ao mês, professor, ou ao ano? Eu falei mês? Falou mês, eu falei, louco. Você mesmo, eu nem estava aqui mais com vocês, eu estava comprando lá. Vendia minha casa, investia lá 5,5 ao mês e estava bom, depois pegava no final. Ao ano. Ela quer lançar o capital, lançar dentro dessa semana, o CRA. Vale a pena 5,5 ao ano, pré-fixado 5 anos, MST ou não? Professor, seria investimento, nossa praia. Particularmente, eu acho que não. Por quê? Porque você vê o movimento da taxa básica de juros da Selic e o relatório Focus do Banco Central, né? O relatório Focus indica aí que a taxa Selic vai chegar perto dos 7,5 até 2024. É um consenso. Então, por exemplo, hoje, se você entrar lá no Tesouro Direto, um pré-fixado 2026, que estava me pagando 6% ao ano, agora está pagando 10% por conta do aumento, a demanda veio muito forte. E o IPCA até 2023, a previsão é que ele caia para 3%. 2021 é um ano atípico, a gente está em quase 8% aí, né? Uma coisa... 22, né? 22, 21, 22. Só que para os próximos anos a tendência é cair até 3%. Então, assim, vendo o movimento da Selic, às vezes vale a pena você pegar a Selic mesmo, que é a liquidez diária, diferente de um CRA, né? Que isso. Tem não tem imposto de renda, esqueci de falar. Então, esse é um ponto positivo.
O que o Luan fez está super certo, só vou trocar em miúdos. O grande problema hoje é que é um papel prefixado e temos uma inflação muito alta ainda, 8% ao ano, 12 meses. Nessa perspectiva, o 5,5% está bem baixo. Agora, como também o Luan disse, tem que ver perspectivas. De repente, para 5 anos, a inflação pode baixar. Aí meu papel pode ficar mais atrativo. Ou pode ter muitos juros, muito Tesouro Selic aí, posso perder a atratividade. Então, de novo, sempre quando a gente está discutindo algum tipo de previsão para médio e longo prazo, que é o caso, existem variáveis que eu não posso controlar, mas que eu preciso tentar entender como é que elas funcionam, para decidir se vale a pena investir ou não. O que não pode é você investir meio que na loucura total, assim, né? Vamos, e tá ganhando dinheiro e quero fazer. Mas você pode perder um pouco da noção do real e perder dinheiro efetivamente. Beleza? Pensem na alavancagem, a gente vai discutir semana que vem e passa a regra no terceiro bimestre. Falou, gente? Boa noite, professor. Até mais, até quarta. É quinta? Até quinta. Amanhã é quarta. Amanhã vai ter aula, né? Amanhã vai ter aula, eu vou mandar o link depois do almoço. Feliz. Tá? Vai ter aula assim. Tchau para vocês. Beleza, Tchau, professor. Tchau. Valeu, boa noite. Ô, Matheus, boa notícia aqui novamente, hein? Grande. Tchau. Opa, dia do soldado. Mas você não é atirador? Soldado é maior que atirador. Já. Danada, garoto. Tchau, garoto. Tchau, Matheus.